Olá, beleza, povo? Hoje nós vamos falar de população mundial e população do Brasil, ok? Bom, uma das formas de a gente entender população está aqui, um gráfico de pizza para você entender do tamanho do pedaço de pizza, entre aspas, o maior tamanho, mais população. Então eu vejo China e Índia, Brasil aqui em quinto lugar. E do lado de lá, um mapa mostrando para a gente que aqueles 6 países têm metade da população mundial. Outra forma de entender, aqui é um gráfico de barras, né, sobre a população mundial. Mesma coisa, a gente pega o Brasil em quinto lugar aqui. Outra forma, só que agora eu estou vendo o quê? Os países da América, né, e o Brasil aparecem em segundo, e os Estados Unidos. Só formas para você entender, geografia é bacana por causa disso. Bom, aqui, como é que nós chegamos de 6 milhões de pessoas para 7 bilhões de pessoas? Esse é um infográfico, nós vamos estar dando uma olhadinha. Aqui ele mostra a evolução das sociedades, 8.000 anos antes de Cristo, até a Revolução Industrial e até os dias de hoje. Vamos dar uma olhadinha? Bom, população mundial não está distribuída de forma uniforme pelo planeta, ou seja, não está todo mundo ocupando bons espaços ou dividindo os espaços igualmente. Não. Por quê? Porque eu tenho grandes vazios demográficos. O que é demográfico? Demo, povo, população, e gráfico, a questão da população por aquela região, tá? E aí eu tenho zonas de clima polar, frio, deserto. Quem quer morar no deserto? Quem quer morar no Polo Norte, né? Igual o pessoal que é esquimó, como é que pode? E aí, nesse mapa aqui, a gente nota, aqui na floresta amazônica, região que não dá, ó, pessoal, floresta amazônica ali, então, tá em verde, então não é. Essa região aqui da África é o deserto do Saara. Essa parte escura são as rochosas nos Estados Unidos, né? E depois pega o México e vai ser Serra Madre. E essa parte lá em cima é a região polar, faz muito frio, ok? Cerca de 90% da população vive nas zonas costeiras ao longo das planícies e perto dos rios. Lógico, para ter água, vamos entender. Então, repara o contraste desses mapas. Enquanto um mapa mostra onde não tem gente, o outro mostra onde tem gente. Ó, aqui, ó. Aqui não tem, né? Então, ali onde está o branco aqui, ele mostra onde tem mais população morando, ok? Aqui é um outro detalhe também. Em cada 4 habitantes no mundo, um mora no campo e o restante mora na cidade. Então, nós temos aí 75% da população mundial morando nas cidades e eu tenho 25% da população mundial morando no campo, na área rural. No Brasil, nós vamos ver que não é assim. O número aqui no Brasil é mais ainda na cidade. E aqui, para você entender os dados, né? Outra forma de entender, eu tenho aqui os lugares. Aqui você pega a região sudeste no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, onde tem mais gente. E você vai pegar ali na Índia, onde tem mais gente. Ali na costa da China também tem mais gente. E Europa, bem povoada, ok? Bom, vamos agora entender um pouquinho. O aumento relativo da população urbana e a concentração populacional em cidades com mais de 1 milhão de habitantes foram particularmente notáveis a partir da década de 70. No fim da década de 2000, a população urbana mundial ultrapassava a das áreas rurais. Então, nós tivemos uma transição da década de 70 até o final de 2000 para as cidades, ok? O pessoal saindo do campo para a cidade. Eu vou chamar de êxodo rural. Êxodo, saída, rural, saída do campo para a cidade. Olha que interessante. A aplicação de tecnologias na agricultura que liberou a mão de obra do campo e a expectativa de melhores condições de vida nas cidades foram fatores que favoreceram o êxodo das áreas rurais. E aí, isso vai aumentar a questão da população nas cidades e também o fator econômico e industrial. Ao mesmo tempo, muitas cidades cresceram demasiadamente, de uma forma não controlada, não planejada, né? E não conseguiram absorver toda essa mão de obra. Aí o que acontece? Esse pessoal sai do campo, vem para a cidade, não tem a qualificação, vai para um subemprego. Aí acentuaram-se as desigualdades sociais nas áreas urbanas, especialmente em países em desenvolvimento, e o Brasil é um país em desenvolvimento ou emergente. Aqui é uma anamorfose. Olha que interessante essa observação aqui que eu acho legal trocar com vocês uma ideia. A China
é bem maior do que a Índia. Só que a Índia aparece com intensidade maior porque ela tem mais gente morando em menos espaço. Por isso que você nota aqui que a Índia está quase com o tamanho da China. Entendeu, pessoal? Isso aqui é uma anamorfose. A China é maior que a Índia em território, só que aqui a Índia aparece com mais intensidade porque ela tem mais gente morando em menor área. Bom, aqui foi quando eu falei para vocês para dar uma olhadinha no infográfico. Olha que acho muito legal. No ano 8000, o pessoal ainda estava começando com a agricultura. A partir do ano 1 da era cristã, eu tenho uma estimativa de 300 milhões de pessoas. No século IV, olha que interessante, a população cada vez mais, o povoamento cada vez mais denso, expôs a humanidade a epidemias, como a peste bubônica, que tempos em tempos esvaziava as cidades, principalmente as cidades mediterrâneas, cidades costeiras onde tinha comércio. Então, eu estou vendo aqui uma evolução da quantidade de população no mundo. E no gráfico acima, aqui, nesse desenho, mostra como é que foi a saída desses grupos humanos para ocupar a Terra. Ou aí eu vou vindo para cá, já estou no ano 900, ano 1000. No século XIV aqui, eu vou ter a grande epidemia da peste bubônica de novo, né? Que tomou a Rota da Seda, mais de 100 milhões de corpos. Então, a gente teve a peste bubônica, chamada peste negra, que matou mais de 100 milhões de pessoas. E a partir de 1650, a população já vai para 450 milhões. A partir de 1650, aí os europeus começam, no continente americano, principalmente, a dizimar as populações locais. E aí eu vou ter, olha só como ela sobe. Ela não vem subindo devagar, ela sobe rapidamente. A partir do quê? Depois de 1800, a partir da Revolução Industrial. Por quê? Eu tenho aqui a Revolução Agrícola, 1950, começa a ter mais insumos, mais pesticidas para a agricultura, eu tenho mais alimento. Então, o pessoal começa a se alimentar mais também. E a população começa a crescer. Mais a Revolução Industrial que trouxe muita tecnologia. E aí, eu tenho uma questão aqui para 7 bilhões, né? E onde estão esse pessoal distribuído? Eu tenho 600 milhões nas Américas, Latina e América do Sul, Caribe, e 350 na América do Norte. Tá? É interessante aqui, quando fala América do Norte, apesar do México fazer parte de lá, nós temos aqui 350 Canadá e Estados Unidos. Tá? E o México vai entrar mais nessa estatística aqui. Europa, 700 milhões, África com 1 bilhão e 50 milhões, e a Ásia com 4 bilhões de pessoas. Olha que interessante, a Oceania só 40 milhões, muito pouco. Bom, com a melhora do padrão de vida, as inovações na medicina e na saúde pública, a urbanização, a população mundial aumentou. Então, a medicina, a tecnologia avançando, saúde, saneamento básico fez com que a população aumentasse. E, segundo as projeções, deve estabilizar lá em 2040, quando a taxa vai parar. Outra forma, de novo, ali é uma tabela mostrando a população mundial. Aqui o que a gente repara? Grande concentração de pessoas e ali o trânsito, né, uma das consequências. Depois da Segunda Guerra Mundial, eu vou ter realmente um voo da população, entre aspas. Por quê? Foram descobertas as vacinas, os antibióticos, vamos ver isso daqui a pouco quando a gente falar do Brasil. E, inclusive, nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade não foi acompanhado de reduções de taxas de natalidade, resultando em um aumento do crescimento populacional. Aí eu tive essa explosão demográfica. Os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos não têm participação igual no crescimento. Quer ver? Vamos dar uma olhada que interessante. Isso aqui a gente vai chamar de pirâmide etária, tá? Eu vou explicar também daqui a pouco. Do lado de cá eu tenho homens, do lado de lá eu tenho mulheres. Em vermelho, 1950 a 250. Quando ela tem a base larga, é de país subdesenvolvido. Quando ela tem a base menor, país desenvolvido. Ali os desenvolvidos, dá uma olhada. Agora os subdesenvolvidos, em 2050, estão chegando enquanto aqueles países estavam em 1950. Repara só, né, a diferença que tem de desenvolvimento de um povo até chegar num equilíbrio. Nós vamos falar também disso já já. Uma outra forma de a gente entender a questão da população também, nos países desenvolvidos, as baixas taxas de fecundidade e elevada expectativa de vida vêm elevando o número de idosos.
tem aumentado o número de idosos nos países. Por quê? Porque as pessoas estão tendo menos filhos e a saúde, o benesse, né, os bens que as pessoas estão tendo, em questão de saúde, qualidade de vida, faz com que a população tenha mais idade, avance na idade. E aí, o que faz? O envelhecimento da população afeta principalmente a Europa, gerando mais gastos do governo com aposentadoria e saúde. Você já ouviu falar disso na televisão há pouco tempo no Brasil, reforma da Previdência. Além de contribuir para uma carência da mão de obra. Porque eu tenho mais idosos, vai faltar gente para trabalhar. Nos países menos desenvolvidos, contam com maior contingente de jovens. Aqui o crescimento vegetativo ou natural é o crescimento que é aos poucos, né? Não é que de repente teve boom, veio muita gente para morar num lugar e aumentou aquele povo. Não, é o natural, igual a gente chama vegetativo, igual a planta. A planta cresce aos poucos, a população vai crescendo aos poucos. Óbito quer dizer morte, taxa de natalidade são as pessoas que nascem, taxa de mortalidade as pessoas que vêm a óbito, que vêm a falecer. E aí eu vou ter a questão de saber se está tendo ou não é a diferença de quanto morre e quanto está nascendo. Aí eu vou ter a minha taxa do crescimento de um país. Aqui é uma outra forma de entender que eu tinha falado para vocês, a saída da era antiga, da idade antiga, para a moderna, e aqui mostrando a revolução agrícola e também mostrando a questão da máquina, né, a partir da revolução industrial. Bom, uma coisa que é importante você saber sobre a questão da população e o mundo, o país, o lugar que você vive. Os fatores dependem de acesso à saúde, educação, moradia, alimentação adequada e a situação econômica e política. Se um lugar, um país, uma cidade tiver uma boa educação, uma boa qualidade de vida, tem emprego, a política está estável, aquela população tende a seguir bem e vai ter menos problemas de doença. Agora, num país pobre, aí você não tem rendimento, você não consegue comprar um remédio, você não consegue pensar em saúde ou no plano de saúde, tantas coisas. Saneamento básico, às vezes não tem também, quando a gente tem no continente africano faltando bastante. Aqui é uma outra forma de mostrar, olha que interessante, né? Aqui as fases da transição demográfica. O Brasil ele está nessa faixa aqui, ó. Ok? A taxa de mortalidade já baixou muito e a dificuldade diminuiu e se aproxima do índice da reposição populacional de 2,1 filhos por mulher, desacelerando o ritmo de crescimento da população. Considerando-se o mundo inteiro, posso dizer que essa fase é que está sendo vivida pela humanidade agora. E a fase 4 é aquela que eu tenho mais velhinhos, tá vendo? Estados Unidos voltou na década de 90 e voltou para cá. Ali é quando tem os países que chegaram num nível que tem realmente muito pouco filho, não querem ter mais filho, filho custa caro, e aí acaba a população ficando mais velha. Aí precisam de imigrantes para ajudar na mão de obra. Outra forma de entender, repara aqui, ó, em verde eu tenho a Ásia, bastante gente, mas note, a Ásia e a África, né, com bastante gente. A América do Norte, com pouca gente aí, a América Latina também, e a Europa, com uma população mantendo quase que a mesma. Outra forma de entender também, as mulheres na África têm mais filhos. Vamos ver por aqui, ó, um outro gráfico mostrando que a África, o continente africano, vai ter mais população até 2100. Outra forma de você entender também, pessoas entre 10 e 24 em 2050, é uma estimativa. De novo, a África maior ali. Outra forma de você entender agora, em termos de gráficos, né, onde está aumentando, onde está diminuindo. Na Europa está diminuindo, né, a evolução da população. Bom, no Brasil eu tenho, desde 1870, avançando ali para 2010, o crescimento da nossa população. Éramos 10 milhões, hoje já passamos, estamos quase em 210. Uma forma de você entender, olha que interessante. Onde a população brasileira vive mais? Vive mais na área litorânea. Como eu posso provar isso? Isso é uma foto, é uma imagem mostrando a densidade, quantas pessoas moram ali. E aqui você vê, à noite, o uso de luz, né, a parte elétrica, mesma coisa, coincide. Esses pontos mais claros aqui são as cidades onde tem mais gente morando. De novo, para você entender que é no litoral que a gente tem mais pessoas morando. Ok? Outra forma de entender agora para os estados, né, dividindo aí,
da população brasileira. Bom, no Brasil, como é que a gente começou a crescer, né? Final de 1800 para 1900, o crescimento populacional intensificou-se. Por quê? Fim do século XX até os dias atuais, diminuição do ritmo de crescimento populacional. Por quê? Eu tenho métodos dos contraceptivos, então eu tenho camisinha, as pessoas estão mais informadas. Também a questão das mudanças socioeconômicas, né? Migrações, mulher no mercado de trabalho, planejamento familiar, a mulher trabalhando não quer saber de ter muitos filhos. Mostrando também o índice, né? Como é que a ONU mostra para a gente. Outros detalhes, por que a expectativa do Brasil está aumentando? Progresso da medicina, descoberta de medicamentos, campanhas de vacinação, a melhoria das condições sanitárias, por meio da instalação de redes de água tratada, redes de coletora de esgoto, lixo também. Olha quanta coisa interessante. Maior conscientização da população quanto à prevenção de doenças, e isso estimula a prática de exercícios físicos e uma alimentação mais saudável. Outra forma de entender, no Brasil, está diminuindo a taxa de mortalidade infantil. Natalidade, pessoas também nascendo menos, mortalidade também, mas está morrendo menos do que nasce. Então, a gente ainda está tendo um crescimento razoável. Aqui é uma forma de entender. No meio eu tenho as idades das pirâmides, do lado de cá, população masculina, do lado de lá, feminina. Aqui, faixa 1980, o Brasil, típico de país subdesenvolvido, e aqui o Brasil já melhorando para um país em desenvolvimento. Que essa população que estava aqui foi para cá. E aí estão tendo menos crianças nascendo e mais idosos. Outra forma de entender, eu tenho 49% da população masculina, 51% da feminina. Aquela questão da pirâmide que eu falei para vocês, né? Subdesenvolvido como é que é, em desenvolvimento emergente, ou desenvolvido como é a forma da pirâmide etária. População brasileira, 210 milhões. Aquilo que eu falei no Brasil, a população da cidade é 84% e no campo, 16%. População de Santos, 420 mil habitantes. População de São Vicente, 332 mil habitantes. No Brasil, eu tenho aqui milhões da população brasileira. Note que de negros, né? Eu tenho 14 milhões e meio, branca 91 milhões, parda 82 milhões. Indígena 817 mil, não tenho nem 1 milhão de indígenas. E é bem pequeno os amarelos, os amarelos são os nipônicos. Como se eu fosse colocar a cada 100 pessoas no Brasil, 45 seriam brancos, 45 pardos, 9 pretos, 1 amarelo ou indígena. Terminando aqui, já indo para o final, nossa população tende a crescer, depois vai cair gradualmente, 12 estados vão diminuir antes de 2040, somente Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte vão crescer, e em 2060 nós teremos 25% da população brasileira com mais de 65 anos, e ali mostrando quais são as faixas que a nossa população ocupa na rede de produção. Aqui um resuminho da população do que é envelhecimento populacional, para você, por que acontece envelhecimento. Um resumo do mundo, a população mundial continua aumentando, mostrando o Brasil também. Aqui ficando mais idosa, que a gente falou também. E é só, pessoal. Não deixem de fazer os exercícios. Valeu!